pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Empower. Então, para vocês que têm acompanhado nossa página aqui do Facebook, nós estamos sempre fazendo webinars nos mais diversos temas aí. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Eu sou a Andressa da Empower, então basicamente aqui eu cuido do relacionamento com as organizações estudantis e também dos projetos com as nossas empresas mentoras. Hoje eu vou fazer a mediação desse webinar para vocês e junto comigo trouxemos a Cris, que vai cuidar das perguntas que vocês fizerem ali no Facebook. Bem-vinda, Cris. Obrigada, Dessa. Oi, pessoal, boa tarde. Bom, eu sou a Cris e assim como vocês, eu também sou universitária, sou estudante de engenharia na Universidade Federal do ABC, então sejam muito bem-vindos, coloquem nos comentários aí quais são as organizações estudantis que vocês fazem parte e mandem várias perguntinhas pra gente. É isso mesmo, pessoal, queremos perguntas, hein? Gente, para quem ainda não conhece a Empower, basicamente nós fazemos programas de relacionamento que conectam os jovens das organizações estudantis com as principais empresas do país. Então, a gente sempre tem o objetivo de compartilhar conhecimento dessas empresas, seja de áreas de negócio, de gestão, ou mesmo as áreas mais técnicas, de forma que vocês consigam aplicar todo esse conhecimento nos projetos de vocês e, é claro, também se desenvolver, né, para carreira, desenvolvimento profissional, tá? Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a Empower, sobre o nosso trabalho, basta acessar as nossas redes sociais, estão todas na descrição da live. E também vocês podem se cadastrar na nossa plataforma, é super simples e é gratuito, tá? O link também está na descrição, além de todos os links da P&G também. Tudo aí na descrição e acho que nos comentários também para vocês. Tá bom, gente? Bom, vamos lá. O tema de hoje é processo criativo de inovação. Esse foi um tema super requisitado. Nós tivemos algumas organizações estudantis que solicitaram. Então, elas foram o CAENC, da UTFPR, Bajasai Clarengex, da Clarentiano, CAU, da Unicamp Limeira, UP Júnior, da Unifei, EJ Pharma, da UFMS e a Mecajum, da UNB. Então, galera de todas essas OEs aí, comentem que vocês estão assistindo o webinar, beleza? E esse tema foi solicitado para a nossa super parceira P&G. Então, é o primeiro webinar que a gente está rodando com a P&G aqui, estamos ansiosos. E como eu falei, né, a ideia é a gente abordar o tema de forma que vocês aprendam um pouco mais sobre inovação e também aprendam como replicar, né, como vocês podem fazer isso dentro dos projetos. Beleza, pessoal? Bom, para começar, quero apresentar para vocês o Gabriel. Ele trabalha na área de Talent Acquisition na P&G. Então, seja super bem-vindo, Gabriel. Oi, gente, tudo bem? Primeiramente, agradecer a todo mundo que está aí conectado. Como a Andressa falou, eu trabalho na P&G, na parte de Talent Acquisition. É uma parte dentro de RH. Eu sou estagiário da P&G desde julho. Então, entrei no meio da pandemia, estou trabalhando na P&G há 5 meses. E vou acompanhar vocês aqui nesse conteúdo. Espero que vocês gostem e acrescente bastante para todos vocês. Show, Gabriel. Gabriel que recebe todos os meus e-mails aí. Isso aí, Gabriel. Muito legal ter você com a gente hoje. E apresento também o nosso gestor de hoje, que é o Caio Godoy. O Caio é diretor de inovação de marketing na P&G e vai conduzir o nosso webinar de hoje. Então, seja também muito bem-vindo, Caio. Obrigado, gente. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a oportunidade de estar aqui para falar, representando a P&G. Eu realmente espero que esse bate-papo seja proveitoso para vocês. E eu gostaria de convidar todo mundo a participar, a fazer perguntas, porque a ideia é que seja mesmo um bate-papo. Então, quanto mais vocês participarem e trouxerem os pontos, mais proveitoso vai ser a sessão. Então, contamos com a presença de vocês. Show, Caio, muito legal. Então, acho que você pode falar um pouquinho de você primeiro, né, para o pessoal te conhecer, e também um pouco sobre a P&G, sobre o negócio. Perfeito. Bom, pessoal, então vou começar me apresentando. Meu nome é Caio Godoy. Eu trouxe algumas fotinhas para vocês entenderem um pouquinho quais são as principais coisas que me representam. Eu acho que a primeira, a primeira e maior foto me mostra na P&G. E aí, até um convite para vocês, quer ser parte do nosso time também, né? Eu estou na P&G já faz um pouco mais de 8 anos, e grande parte, enfim, do adulto que eu me transformei, de certa forma, foi moldado também pela P&G, então, sou muito feliz de trabalhar onde eu trabalho.
Bom, e trouxe algumas coisas que eu gosto aqui para compartilhar com vocês, né? Então, enfim, eu tenho 31 anos, eu sou casado com a Lídia, ali embaixo, já tem 6 anos, então a gente casou um pouquinho cedo aí. Gosto muito, muito, muito de coisas nerd, gente. Então eu trouxe ali uma fotinha do Darth Vader, é o meu super-herói favorito. Enfim, adoro Star Wars, adoro videogame. Tô, assim, muito frustrado porque eu ainda não consegui comprar o PlayStation 5, porque não tem no estoque, mas adoro. Aqui eu trouxe um dos meus jogos favoritos, é Zelda. Também tenho Nintendo, sou fã de Nintendo, sou fã de PlayStation. Gosto bastante, é uma das coisas que eu mais faço nas horas vagas, além de também assistir séries, e adoro passar tempo com os meus amigos. Então, aí, enfim, vocês conhecem um pouquinho mais de mim. Eu sou, cara, extremamente agregário. Então, é sempre quanto mais pessoas, melhor. Vamos fazer alguma coisa, vamos. Então, é mais ou menos por aí a minha personalidade. Eu adoro cozinhar também, apesar de não ser um mestre cuca. É algo que me distrai, me relaxa. Então, a gente gosta bastante de inventar prato. Acho que não dá para vocês verem, mas ali embaixo eu estou fazendo um bolo. Então, essa era a intenção da foto. E por fim, tem uma foto ali, o pessoal de camiseta azul, que retrata um pouquinho do nosso time P&G. Eu sou de um time que se chama Brand Operations. E por que eu ponho a foto do time, né? Acho que, enfim, algumas pessoas já até mudaram de time, mas uma das coisas que mais me motiva a trabalhar, e principalmente na P&G, são as pessoas. Então, além do negócio, além de todos esses pontos, eu acredito que o maior asset ou o maior valor de uma empresa ou de uma organização está nas pessoas. Então, de fato, é algo que me faz acordar toda manhã e pensar, cara, eu vou trabalhar, é o meu time, são as pessoas que trabalham junto comigo, são todas essas possibilidades que eu tenho de aprender uma coisa nova, todo dia eu sinto que eu aprendo algo novo, eu ensino e aprendo, é sempre uma troca. Então, eu quis colocar essa foto justamente para mostrar isso, porque é uma verdade que eu tenho muito forte, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Então, esse é mais ou menos, enfim, quem eu sou, e agora eu queria contar um pouquinho para vocês da minha trajetória. Então, Gabriel, se puder passar. Perfeito. Bom, pessoal, eu trouxe aqui um panorama da minha vida, carreira, digamos assim, desde a faculdade. Então, eu fiz faculdade de 2007 até 2012, foram 5 anos sofridos de engenharia de biotecnologia na Unesp de Assis. Era um curso novo, eu fiz parte da turma 5, da qual eu tenho muito orgulho. Eu sou de Assis, a Unesp é em Assis, desse curso, então, durante todo o período da graduação, foi um período que eu continuei na minha casa, morando com os meus pais. Então, foi muito interessante, né, porque, justamente também por ser uma cidade do interior, apesar de não morar numa república, eu me senti muito presente o tempo todo com os meus amigos. Eu acho que isso foi uma coisa muito bacana e uma experiência que eu levo para a vida toda. Uma das coisas que eu sempre tive muito claro para mim e que me move eu quero ter experiências e eu não quero fechar a minha porta para experiências porque e se ou eu não tenho certeza. Então, a partir do momento que eu entrei na graduação, quem fez engenharia de biotecnologia ou faz biotecnologia ou até mesmo engenharia de alimentos, enfim, esses cursos, eles são cursos que trabalham com muitos aspectos ou muitas disciplinas diferentes. E acho que, né, não só esses cursos, mas hoje praticamente todos os cursos eles te dão muitos caminhos diferentes que você pode tomar. Então eu lembro muito bem, porque quando eu comecei o curso, eu sabia que eu gostava de física, até um ponto que eu vou comentar, mas eu sabia que eu gostava da área de exatas no geral. Eu gostava um pouquinho de biologia, um pouquinho de matemática, e, cara, e aí, o que eu vou fazer? E aí eu fui fazer algo que misturava um pouco de cada, mas, cara, eu não tinha certeza nenhuma de como isso ia se converter em uma profissão para mim ou para que lado que eu iria. E eu sinto que eu tive uma grande oportunidade ao longo da minha faculdade, que foi ter experiências diferentes em áreas completamente diferentes, que me ajudaram a tomar uma decisão e sinto que me enriqueceram como profissional. Então, desde que eu entrei na faculdade, uma das curiosidades que eu tinha é se eu levava jeito ou se eu ia gostar de dar aula. E eu tive essa oportunidade porque na Unesp existe um cursinho que é para a população carente, que é o cursinho Primeira Opção. Então, eu lembro que para entrar no cursinho você prestava um processo, e aí você, enfim, começava a participar como professor, e dando aula você ganhava uma bolsa. Então, foi uma das primeiras coisas que eu consegui fazer, eu acho que estava no meu segundo ano de graduação.
E eu comecei a dar aula de física, que era a matéria que eu mais gostava. Então aí eu tive uma experiência muito interessante, já que para a grande maioria das faculdades, uma das possibilidades de carreira é você ir para a área acadêmica, né? Também nesse período, né, começou não a surgir, porque já estava praticamente fundado, mas começou-se a conversar um pouco mais dentro da biotech, lá na Unesp Assis, sobre empresa júnior. Então, poxa, existia uma empresa que estava fundada, mas ela ainda não tinha uma estratégia muito bem definida, e essa empresa começou a contratar mais pessoas do próprio curso. Foi aí que eu também prestei o processo, e entrei e comecei a fazer parte da Biotech Júnior. Que para mim, gente, todas as experiências foram positivas, mas essa experiência foi a que me ensinou a lição mais valiosa, até hoje, da faculdade, que eu uso, que é o famoso dê os seus pulos, sabe? Porque cara, você tem muito desafio o tempo todo, pessoas ligam, você tem que fazer um evento, você não tem dinheiro, e aí você precisa ir atrás de parceiro, e aí eu lembro que a gente ligava para pessoas em Assis, falava, não, mas olha, tô precisando de um dinheiro aqui, então, mas é que eu não tenho dinheiro para te patrocinar. Não, mas o seu login vai ficar aqui no cartaz. Então, eram vários pontos muito legais que eu aprendi e consegui desenvolver. Eu fiquei 3 anos na Biotech Júnior. No primeiro ano, eu trabalhei na diretoria de marketing. O segundo ano da empresa foi um ano um pouco turbulento, porque era um momento meio vai ou racha. A gente teve a renúncia de algumas pessoas, inclusive a presidente. E aí, no segundo ano de empresa júnior, eu fui presidente da empresa, e a gente fez um trabalho muito bacana de reestruturação, porque a gente tinha as diretorias, a gente não tinha projetos concretos, além de produção de eventos para biotecnologia, então a gente começou a estruturar esse pedaço, e a gente abriu um processo seletivo, foi um momento de ampliação mesmo da empresa. E aí, no terceiro ano, eu participei do conselho gestor, e aí já quase me aposentando da organização, mas foi por uma boa causa. Foi porque eu também, ao mesmo tempo, quis a experiência em laboratório. Então, eu trabalhei no laboratório chamado Laboratório de Micromanipulação Embrionária. Então, eu trabalhei com embriões de camundongo. E, nesse momento, no laboratório foi muito legal, porque, no começo, a gente aprendia um pouco como era trabalhar com animal, na sequência, como eram os processos do laboratório. Então, eu gostava muito da dinâmica, porque era uma dinâmica na qual você entra começando a ajudar os projetos de outras pessoas, porque era muito um processo no qual cada um fazia um pedacinho para que tudo desse certo no fim, né? Então, desde você fazer a superestimulação ovariana do animal, que tinha que dar injeção no horário certo, isso, cara, era um negócio muito legal, mas a gente começava aprendendo um pedacinho, depois um pedacinho, depois um pedacinho, e, ao mesmo tempo que a gente aprendia vários pedacinhos, a gente também tinha discussões de embasamento teórico. E aí, ao longo do tempo, eu fiquei acho que uns 3 anos no laboratório. No último ano e meio, eu desenvolvi o meu projeto de pesquisa, que foi um projeto de pesquisa focado em aumentar a taxa de quimerismo embrionário em camundongos. Então é muito engraçado, né? Porque hoje, se eu falo para as pessoas que eu fiz isso, é meio estranho, porque, cara, eu trabalho com marketing, então não tem muito a ver com o que eu já fiz, mas essas 3 experiências, elas foram incríveis e muito importantes para mim, porque eu comecei a ver que, primeiro, eu gostava de tudo um pouco, mas eu comecei a me perguntar onde eu me enxergava no futuro. Então foi, poxa, será que eu me enxergo tanto assim num laboratório? Ou será que eu me enxergo muito mais numa empresa resolvendo problema todo dia? E por aí, enfim, as coisas foram indo, eu tive a oportunidade de prestar o processo seletivo da P&G, me marcou muito a experiência que eu tive na Biotech Júnior. E aí eu tomei essa decisão, falei, poxa, eu quero ir para a área empresarial, eu quero pelo menos tentar, e vamos ver como é que essa história vai ser escrita. E nesse momento, foi em 2012, eu prestei o processo seletivo da P&G. Nesse momento, o processo seletivo, bom, acho que até hoje, você tem um limite, né? Você tem que ter mínimo 1 ano disponível para fazer estágio. Eu não tinha. Foi meio atribulado aí o esquema do nosso curso, porque quando eu entrei, o meu curso ele era biotecnologia. No meio do curso, ele foi reestruturado para engenharia de biotecnologia. Então, a gente começou a fazer um currículo especial, então a gente adiantou algumas disciplinas,
E aí que a gente teve um período grande para fazer estágio, período grande que eu digo é 100 disciplinas praticamente, só no último semestre. Então todo mundo que entrava ou procurava estágio, normalmente ia com 1 ano pelo menos de disponibilidade, eu tinha 6 meses. Eu morava em Assis, a faculdade era em Assis, então para eu fazer o estágio, não podia ser como quem, por exemplo, estuda em São Paulo, que pode fazer meio período ou algo assim, então tinha que ser algo 100%. E aí eu prestei o processo e eu passei nas primeiras fases, e na sequência me veio um e-mail de, olha, pelo tempo que você tem, não é possível você fazer estágio no Brasil. Porém, e é muito engraçado algumas coisas como acontece, porque você não está esperando e a oportunidade aparece. E eles disseram para mim, tem um novo programa, que não era tão novo assim, mas chamado Interns from Abroad, no qual, se você passa no processo, a gente te leva para o Panamá. Eu falei, nossa, para o Panamá, né? Interessante. E aí eu descobri que a central da América Latina, da P&G, ficava no Panamá. E aí eu fiz entrevistas e continuei o processo seletivo para ir para o Panamá. Eu lembro que a minha entrevista foi, inclusive, por telefone, a última, com 3 gestores do Panamá. Foi a primeira vez que eu falei inglês com alguém fora do curso de inglês. Eu comecei a fazer inglês, eu estava no 2º ano da faculdade. Então foi uma experiência muito, muito interessante e ao mesmo tempo deu muito medo, cara. E aí eu passei. E aí eu fui para o Panamá fazer estágio. E foi muito bom. Então eu entrei na P&G em 2012 como estagiário numa área chamada CMK, na época, Consumer and Market Knowledge, que basicamente é a área de inteligência de mercado. Na P&G eu entrei em Pampers, que aqui a gente chama de Baby Care, né, que é a área de cuidados com o bebê, a marca Pampers. Eu trabalhava desde o Panamá, eu via alguns países, trabalhei em alguns projetos específicos, mas era muito mais voltado para a Venezuela, nesse começo, né, o meu trabalho. Foram 6 meses praticamente de estágio. No final desse período tem uma apresentação, né, que eles chamam de painel, no qual eles veem se você passa ou não passa. Uma vez passado, você está apto para contratação. Fui contratado e voltei para o Panamá. Então foi muito engraçado, porque o começo da minha vida profissional fora da universidade não foi no Brasil, né? Foi direto no Panamá. Eu fui contratado também na área de CMK, né, como inteligência de mercado. E eu fui contratado também em Pampers. Então vocês vão notar que a maior parte da minha carreira ela foi construída nessa marca, e é a marca que eu tenho no meu coração. Também aí nesse momento era A&I, só que mudou um pouquinho as minhas responsabilidades. Eu tinha responsabilidade de delivery para Brasil, Argentina e Chile. Então o que significa isso, né? Delivery. Significa que eu prestava uma assessoria para essas marcas em toda a área, enfim, que era inteligência em marketing. Então, por exemplo, eu fazia análises e recomendações de mercado. O mercado está crescendo, está caindo, estamos crescendo, estamos caindo, o que deveríamos fazer para melhorar? E liderava muita pesquisa com o consumidor também. E aí, enfim, isso foi evoluindo. Em 2014 eu fui promovido, continuei em Pampers, continuei no Panamá, continuei em inteligência de mercado, mas absorvi mais responsabilidades. Então, além dessas, eu tinha responsabilidade de design. Isso significava que, além de trabalhar direto para os países, eu também tinha responsabilidade para trabalhar e qualificar as iniciativas que estavam por vir. Então, enfim, lançamentos de produtos que eu vim para daqui uns 2 anos, por exemplo, tinha que ser feito algumas pesquisas com o consumidor ou até mesmo qualificações, e eu liderava boa parte desse trabalho. Em 2016, eu voltei para o Brasil, e foi aí que eu pedi uma mudança de carreira, que para mim foi muito importante, que foi quando eu saí da área de inteligência de mercado e entrei em marketing. Continuei em Pampers, e aí vim para o Brasil, então eu só via Brasil, mas fazia toda essa parte de marketing e gerenciamento de marca. E na sequência fui promovido e entrei para uma área que se chama Brand Operations, isso foi em 2019, no ano passado. Basicamente, na P&G Brasil, a gente tem 2 tipos de trabalho em marketing. Então, você pode trabalhar em uma marca específica, então você é especialista nessa marca, ou você pode trabalhar em Brand Operations, no qual você presta algum tipo de trabalho para todas as marcas no geral. Então, nesse momento, eu trabalho dentro de Brand Operations, numa área chamada Marketing Innovation. Então, basicamente, eu sou um dos responsáveis pela inovação digital dentro da P&G.
trabalho com presença digital e trabalho com as estratégias de CRM, que é a parte de, enfim, manejo de relacionamento 1 a 1 com o consumidor. Então, essa é basicamente a minha história, isso é o que eu faço, e aí eu queria que vocês soubessem até para conhecerem um pouquinho mais de mim. Se puder passar aí, Gabriel. Bom, agora falei de mim, eu vou falar um pouquinho da empresa na qual eu trabalho, não é mesmo? Então, quem é a P&G? Basicamente, a gente diz aí que é uma empresa de marcas inovadoras, marcas líderes. Aí tem alguns pacotes aí, ou imagens de produtos que vocês muito bem conhecem, né? A gente fala às vezes P&G, as pessoas não relacionam todas as marcas, mas, cara, é muito legal. E eu achei muito pertinente o tema, inclusive. E aí mais para frente eu vou discorrer sobre como a inovação funciona dentro da P&G, mas eu acho que é um tema que tem tudo a ver com o nosso DNA. Então deixa eu contar um pouquinho mais para vocês. Gabriel, se você puder passar, como surgiu a P&G, né? Então a P&G ela foi fundada em 37, né, 1837, em Cincinnati, por 2 concunhados, era William Procter e James Gamble. Não vou me estender muito na história, porque, enfim, acho que ela é bem grande, mas basicamente cada um deles tinha um produto e eu estou fazendo sabão, e aí vamos nos unir para tentar construir uma única empresa. E aí eles se uniram, fundaram essa empresa que, enfim, ela não só perdurou, como se ampliou e hoje ela é essa grande multinacional que todo mundo conhece. Puder passar, Gabriel? Perfeito. Bom, e alguns números que eu acho bem interessantes de mostrar sobre a nossa empresa, né? Então a P&G, como a gente sempre fala, é uma marca, aliás, é uma empresa que trabalha com as marcas. As nossas marcas, elas são sempre o carro-chefe da empresa, e esse é uma das formas como a gente realmente quer se mostrar para o mercado, porque a gente quer que o consumidor entenda a marca, porque ele vai se relacionar com a marca, e não necessariamente fique todo o tempo, simplesmente P&G. Não, a gente quer falar sempre através das marcas, e construir as marcas, a reputação das marcas, é uma dos principais objetivos que a gente tem dentro da P&G. Então não é à toa que a gente possui 65 marcas líderes de mercado globalmente. E aí tem alguns outros números que vocês podem dar uma olhada, não vou ficar repetindo, mas faturamento, quantidade de consumidores que a gente atende, quantidade de, enfim, países em que a gente está, mas assim, basicamente, gente, enfim, só para reforçar para vocês o quão grande e o quão global é a empresa. E aí eu acho muito legal porque, apesar da grandiosidade da empresa em termos de tamanho, a gente tem processos muito bem estabelecidos, mas ao mesmo tempo a gente tem fomentado essa cultura da inovação dentro da empresa. Então, parte do objetivo é você, sim, manter essa estrutura grande que te propicia muita coisa, mas, ao mesmo tempo, tentar inserir esse DNA de startup para a gente não perder nada desse processo de inovação. Então, isso é um dos pontos que a gente sempre tenta trabalhar, porque, cara, para estar nesse mundo, a gente tem que sempre inovar e desenvolver. Do contrário, a gente fica para trás, e a gente não pode. Então, essa é a parte do DNA que eu também vou explicar depois. Se puder passar? Boa. Onde a gente está hoje? Então, basicamente, bom, no Brasil, o nosso principal escritório, né, que é o escritório maior, que concentra a maior parte das funções, ele está em São Paulo, mas também existe um outro escritório em Recife, basicamente focado para o time de vendas, principalmente, né? Mas existem esses 2 escritórios. A gente atualmente possui 3 fábricas. Então a gente possui uma em São Paulo, que é no interior, mas aqui pertinho em Louveira, no Rio de Janeiro e em Manaus. Centro de distribuição também 3. E aí esse é um ponto também que eu vou comentar. Estou falando várias coisas que eu vou comentar, né? Mas eu vou comentar disso, que a gente tem um centro de inovação agora no Brasil, que é o LAIC, que também fica em Louveira, que é onde o pessoal de pesquisa e desenvolvimento trabalha. Puder passar, Gabriel? Boa. A P&G, gente, ela é uma empresa que ela não está só preocupada em desenvolver as marcas, ela também está preocupada em desenvolver as pessoas, mas também em desenvolver a sociedade. Então é muito bacana, porque aqui a gente tem as nossas prioridades em termos de trabalho, que a gente define com os nossos gestores ao longo do ano, mas todas as pessoas, elas são incentivadas em, além de ter os trabalhos normais que, enfim, estão relacionados com o papel que essa pessoa tem, a gente também incentiva que cada um tenha um pilar organizacional. E esses pilares organizacionais, eles estão construídos para melhorar a empresa como um todo. Então, a área, por exemplo, que o Gabriel trabalha,
O cargo dele é nessa área, mas também tem outras pessoas que trabalham nessa área como um pilar organizacional. E a gente tem outros pilares organizacionais que são focados para a sociedade de forma geral. Então, eu até fico muito orgulhoso disso, porque a P&G é uma empresa que trabalha proativamente. Isso é algo que pode parecer que não, ele está falando e todas as empresas falam, e é porque falam, na verdade, pode ser, mas na P&G eu posso atestar que isso é muito verdadeiro. A gente tem, sim, um pilar de sustentabilidade, no qual a gente tenta trabalhar para tentar tornar, enfim, as marcas o mais sustentável possível. Como que a gente vai tornar a nossa comunicação mais igualitária, como que a gente vai tornar não só a parte de comunicação, mas também processos seletivos da P&G muito mais diverso, inclusivo. Então, são pontos que a gente tem não só o cuidado, mas é muito genuíno e proposital, né, de certa forma, que a P&G trabalha nessas coisas. É intencional, essa é a palavra que eu estava buscando. É intencional o trabalho nesses pilares. Se puder passar mais um, Gabriel. Outro ponto que eu acho muito bacana, e a gente sempre fala isso, né, que a P&G é uma escola de líderes. Como eu mencionei para vocês, né, eu entrei na P&G já faz um pouco mais de 8 anos como estagiário. A nossa CEO, a Ju Azevedo, ela também entrou como estagiária. Se você pega a grande maioria das pessoas dentro da P&G, essas pessoas entraram como estagiários. Eu sou formado em engenharia de biotecnologia. Eu tenho uma amiga na P&G que é formada em mediologia. Conheço tantos engenheiros, conheço economista, conheço administrador, conheço pessoas de diferentes backgrounds. Inclusive, a gente tem uma advogada que trabalha em marketing. Por quê? Porque esse ponto, eu acho que cada vez mais acaba se tornando menos importante, e para a P&G eu posso atestar que, de fato, no processo seletivo, as características pessoais e experiências que essas pessoas tiveram acaba sendo muito mais relevante do que, de fato, o conteúdo que a pessoa estudou no momento de um processo. E eu acho isso muito legal, gente. E justamente as pessoas entrando como estagiários e a P&G atuando como uma escola, porque, gente, é isso. Existem muitos treinamentos que estão todo o tempo disponíveis para nós. Além dos treinamentos, existe uma política de mentoria dentro da P&G. Então, além de você ter o seu próprio gestor, a gente é incentivado a procurar um mentor para, enfim, aprender e trocar experiências. A gente também tem programa de coach. A gente tem tanta coisa para aprender. E tem a parte do aprender on the job também, né? No trabalho, você aprender. Então, com tudo isso, a P&G te ensina. E existe essa política, então, de crescer de dentro, no qual a P&G sempre vai investir em contratar pessoas no início da carreira, para investir no crescimento e formação, e para que essa pessoa tenha a possibilidade de crescer e se desenvolver dentro da empresa. Acho que essa é uma das coisas assim, que eu mais admiro, eu gosto muito, até por isso que eu quis reforçar. A gente tem oportunidade, sim, a gente dá oportunidade, pode voltar, desculpa, das pessoas liderarem projetos desde o começo. Isso é um ponto que a gente sempre bate na tecla, às vezes não fica tão claro o que significa, mas o estágio da P&G, ele não é o estágio de cafezinho, digamos assim, né? Ele é um estágio que a gente diz o estágio gerencial. E isso, gente, na prática é muito verdade. Se você pega o estagiário da P&G e entende um pouquinho como é a dinâmica de trabalho desse estagiário, é muito equiparado à dinâmica de trabalho de trainees, com a diferença de que não existe tanta rotatividade entre áreas dentro da empresa como muitos trainees possuem. Mas, basicamente, eu posso falar inclusive, os estagiários de marketing que eu conheço e do meu time. Para esses estagiários, são colocados projetos desde o começo, no qual eles devem liderar o projeto. Então, eles não... Claro que, ao mesmo tempo que eles precisam liderar, também é dado todo um suporte para que esse estagiário aprenda, se desenvolva para que possa liderar, mas eu acho que o mindset, né, o pensamento não é o meu gestor tem esse projeto e eu vou ajudar o meu gestor. Na verdade, é o contrário. Eu, como estagiário, tenho esse projeto. O meu gestor vai me ensinar e me ajudar a desenvolver, mas a liderança desse projeto é minha. Então, essa é boa parte da cultura que eu acho interessante.
Recentemente, foi até muito bacana e é uma experiência que eu posso compartilhar, a gente teve uma reunião com a nossa CEO, a Jo Azevedo, para falar sobre o projeto, e parte dessa reunião foi apresentado por uma estagiária. Então, não existe a hierarquia natural de trabalho, mas eu considero a P&G uma empresa muito mais horizontal do que vertical. Então, não é porque a pessoa é um estagiário que ela não é ouvida. Eu acho que, na verdade, é o contrário. Sinto essa abertura e cada vez mais acontecendo. Então, isso é outra coisa que eu acho muito bacana. Bom, eu acho que a parte de treinamento e trabalho e desenvolvimento eu já abordei bastante, mas que realmente a P&G trabalha para desenvolver os funcionários e essa parte de escola de líderes é muito verdadeiro, por isso eu queria muito reforçar. Agora pode passar, Gabriel. E por fim, gente, esse aqui eu não podia deixar de falar, aliás, falar da P&G sem falar disso. A gente tem propósitos, valores e princípios muito bem estabelecidos. Isso, de fato, eu falo muito sobre a cultura da inovação, que isso é parte do DNA, realmente, isso é parte do DNA. Mas isso aqui digamos assim, é o centro. Nada acontece que não esteja relacionado com o que a gente chama de PVPs da empresa. Isso, inclusive, que a gente procura muito quando a gente vai fazer processo seletivo, vai, enfim, tentar encontrar novas pessoas. São pessoas que tenham esses que a gente chama de core beliefs, né? Tipo, esses comportamentos. Então, para a P&G é muito importante, gente, a integridade. A gente tem treinamentos, e não é mentira, a gente tem treinamentos periódicos de o que significa fazer o que é certo. Porque isso, cara, é algo que é extremamente importante dentro da P&G. Então, nesse contexto, o que é fazer o certo? Nesse contexto, o que é fazer o certo? Então, é uma coisa que eu me orgulho muito. Liderança. Então, até o ponto que eu mencionei sobre estagiário começar a liderar até projeto, isso vai muito a favor desses PVPs. Sentimento de dono, né? A gente chama muito isso ownership, que é você atuar no negócio como se o negócio fosse seu. Então, se você está manejando um dinheiro, então você vai manejar esse dinheiro como se esse dinheiro fosse seu. Você vai lançar um projeto como se fosse um projeto seu da sua vida pessoal. Isso é algo muito importante também. Paixão por vencer e confiança. Então, esses valores, esses pontos, eles são extremamente vivos e importantes para a P&G. E são pontos que a gente não só avaliado, mas a gente incorpora, no fundo, né, em cada projeto que a gente faz. Então, acho que, basicamente, era isso que eu queria falar sobre a empresa, para vocês terem um pouquinho mais de visibilidade sobre o que é. Também, enfim, se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a isso, super feliz em ajudar. Legal, Caio. Muito legais os pontos que você trouxe sobre a P&G. Acho que o pessoal já está super curioso, querendo saber mais. E nada melhor do que a gente trazer esse conteúdo de inovação para a galera, né? Para eles ficarem com mais vontade ainda de trabalhar aí com vocês. Então eu queria começar a entrar no tema aqui do nosso bate-papo de hoje, entendendo um pouquinho o que é a criatividade, né? E como a gente consegue desenvolver o nosso potencial criativo. Será que eu consigo ser mais criativa de alguma forma? Eu acho que esse é um ótimo ponto. E eu gostaria, enfim, os pontos que eu estou trazendo aqui acho que não existe para algumas coisas ou algumas questões, eu acho que não existe necessariamente uma resposta certa, mas eu quero trazer os pontos que são coisas que eu aprendi ao longo das minhas experiências, mas que, enfim, eu só reforçando que não existe uma resposta certa, mas a minha perspectiva, gente, principalmente quando a gente fala de criatividade, enfim, eu acho que a gente fala muito sobre criatividade como se fosse uma luz divina que viesse um belo dia na nossa cabeça e nos trouxesse uma grande inspiração, e aí você vai ter aquela ideia maravilhosa, a ideia do eureka. Eu queria desmistificar um pouquinho isso, porque quando a gente traz esse conceito dessa forma, e você passa uma parte da sua vida, ou começa na faculdade, você começa a interagir com outras pessoas, e às vezes você até vê, sempre tem aquele amigo que fala mais, e aí você começa a comparar. Então eu não queria que ficasse esse conceito de que ou você tem ou você não tem. Então se fala muito sobre, essa pessoa tem esse dom ou não tem esse dom. E eu acho que não é bem por aí. E justamente por isso, eu quis trazer o conceito de criatividade, se puder passar, Gabriel, que eu peguei no dicionário.
Eu acho que nada melhor que o dicionário para trazer para a gente o que significa algo, né? Então, assim, eles põem aqui alguns pontos, como a qualidade, o estado de ser criativo, beleza? Mas o que eu queria mais enfatizar aqui para vocês, gente, é o ponto número 2, que é capacidade de criar ou inventar. Gente, eu sou um ser humano. Cada um de vocês é um ser humano. Todos nós somos providos do mesmo nível de inteligência, né, como espécie. Então, se ser criativo é a capacidade de criar ou inventar, eu posso assumir que todos nós temos essa capacidade. A diferença não é em você poder ou não poder, porque se envolve capacidade, todos nós temos. A diferença, ela está em como você olha para as situações para conseguir enxergar uma solução e, portanto, essa solução ela pode ser vista, em muitos casos, como uma inovação decorrente de uma criatividade. Mas a criatividade por si só, ela não é um dom ou uma mágica que um belo dia de inspiração vai cair sobre você. E eu até queria alertar um pouco, vou comentar isso daqui a pouquinho, mas eu até queria alertar um pouco. Quando a gente tem esse conceito de, poxa, é algo mágico que vai vir na minha cabeça. Às vezes, a gente tem ideias que para nós parece a melhor maravilha do mundo. E a gente se apaixona tanto por essa ideia, que a gente não aceita quando em algum momento essa ideia vai para um teste, ou ela é testada por alguém, ou até mesmo a gente pede alguma opinião e vem uma negativa. E aí você fica muito apaixonado. Porque como você idealiza o processo criativo, muitas vezes, e aí esse processo idealizado te trouxe uma ideia que para você foi um ahá, naquele momento você está tão crente que aquilo é a solução do universo, que se alguém vier te falar o contrário, você não vai aceitar. Então, eu acho que muito da cultura da inovação, ela não é só em você simplesmente ter uma grande ideia e colocar essa ideia para jogo e essa ideia vai ser milagrosa. A maior parte da cultura da inovação, ela deve ser baseada no erro. Porque você cria algo e põe para ver. E vai vir oportunidades. Você vai bater com algum problema. O importante é você aprender. Aprendeu, corrige, põe de novo. Aprendeu, corrige, põe de novo. E aí você vai lapidando o processo, até chegar em algo que de fato é inovador. E o inovador não tem que ser só o novo. O inovador tem que ser o novo, mas o útil. Do contrário, você está inovando para quê? Então, acho que são vários aspectos que a gente tem que olhar quando a gente fala de criatividade. Mas para mim o mais importante é desmistificar esse ponto de que é algo mágico que vai cair do céu. Tem muito trabalho envolvido. Então, como criatividade está relacionada à capacidade, eu só coloquei o slide para reforçar para vocês, puder passar, Gabriel, que você não precisa de nenhum poder ou habilidade especial para ser criativo. O que você precisa é trabalhar. Você precisa trabalhar no seu problema. E aí, pode passar de novo, Gabriel. Como que eu vou saber, então, como que eu consigo ter uma boa ideia? Se não é um dom ou algo que vai cair do céu, como que eu consigo, então, ser criativo, né? Ou qual a diferença, talvez, entre uma pessoa que é criativa no momento e uma pessoa que não está conseguindo ser tão criativa naquele outro momento? Pode passar, Gabriel, por favor. Esse é um framework que eu achei, é muito simplesinho, tá? Mas que eu achei na internet, que eu queria colocar aqui para vocês. O que acontece? Quando a gente acredita que o processo criativo ou o processo de inovação, ele é um processo muito mais, digamos, glamuroso ou algo que vai cair do céu, a gente tem essa tendência de ficar muito apaixonado pelas nossas próprias ideias. Ou até mesmo quando a gente não é humilde o suficiente para encarar que a gente não tem todo o conhecimento necessário do começo, a gente acaba tendo ideias e a gente acaba ficando muito apaixonado pelas ideias. E esse é o maior erro que qualquer um pode cometer na hora de inovar, do meu ponto de vista. Porque, gente, você só vai conseguir criar algo que de fato é relevante e importante para o seu público-alvo. E, gente, não entenda público-alvo sempre como, você está falando porque você é de uma empresa e você tem o consumidor, então por isso você está falando dessa forma. Não, gente, público-alvo é qualquer um. Então, você pode, por exemplo, inovação, ela pode acontecer na coisa mais simples do mundo.
A inovação, ela pode se dar no... Tem um problema de como eu controlo a planilha de aniversários do time. Ok, você tem um público-alvo. Quem é seu público-alvo? Muito provavelmente é o time, né? É a pessoa que está fazendo aniversário, que às vezes, de repente, você tem um mau manejo da planilha, essa pessoa é esquecida. Poxa, então o que eu posso fazer? Eu acho que nos pequenos detalhes, você pode trazer algo diferente, que é algo que vai inovar. Só que você só consegue trazer esse algo diferente se você entende uma coisa, que é a coisa mais importante de todo esse ecossistema, que é o problema. Então, o convite que eu quero fazer para vocês aqui é: deixa de ficar obcecado com, meu Deus, eu preciso ser criativo. Deixa de ficar obcecado com, meu Deus, eu preciso ter uma ótima ideia. Ou deixa de ficar obcecado simplesmente com uma ideia que você pode ser que já tenha até tido. Não fique obcecado com a ideia, gente. Se você tem uma ideia e você acha que a ideia é ótima, também não é que existe um problema nisso. Mas ponha a sua ideia para a prova. Tem uma das coisas que a gente fala, né, que é um dos principais lemas que a gente tem que ter em relação à inovação, é testar, testar, testar. Põe para ver. Né? Na P&G a gente tem um conceito que a gente, enfim, reforça bastante em marketing, que é momentos da verdade. Então a gente fala, ó, esse aqui é o momento da verdade para o seu produto, porque ele lançou e está na gôndola, vão te comprar ou não vão? Você faz pesquisa com o consumidor ele diz A, ele diz B, mas a hora que o produto está ali, é a hora que de fato você vai ver se vão escolher você ou não vão. Então você tem uma ideia ótima, o que você julga ótima, tá tudo bem, mas põe para testar. Veja como é que vai. Deu errado, não abandona. Entenda por que deu errado. Sabe, eu acho que é um pouco, a gente fala a dinâmica da cebola, né? Tipo, você vem uma resposta, você não pode simplesmente pegar aquilo e jogar no lixo. Tipo, ó, deu errado. Não é assim. A gente fala, tipo, descascando a cebola, né? Porque a cebola, ela tem várias camadas. Então você tem que entender, puxa, o consumidor não gostou. Por quê? Aí você tira a primeira camada. Ah, porque ele não viu um valor agregado. Por quê? E aí você vai indo. Por quê? Até você chegar realmente na razão pela qual aquilo porventura não foi para frente. Só quando você entender isso que você vai conseguir consertar. Por quê? Porque para cada detalhe que pode ter dado errado, a ação que você vai ter que tomar para tornar aquilo certo é completamente diferente. Então não pule etapas. Não tente ter premissas na sua cabeça de que, não, mas é isso, eu tenho certeza. Não. Vai fundo. Pedaço por pedaço, camada por camada. Então lembre-se, qual o principal ponto, a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês? Tem que focar em alguma coisa? Sinto que não estou sendo criativo? Não tenho muita certeza de para onde eu vou? Por onde eu começo? Pelo problema. É ali que você vai focar. Se você focar direitinho no problema, 75% do tempo você vai gastar ali. Quando você entender o detalhe do problema, a solução vai vir assim. Ó. E vai ser algo que você não teria pensado se você não tivesse sido tão enfático na questão do problema. Então, gente, se você esquecer de tudo que eu falei hoje, tá tudo bem. Lembra disso. Foca no problema. Pode passar, Gabriel. Excelentes dicas, hein, Caio? Esse é um exemplo que eu achei na internet, porque eu fiquei pensando, de onde que eu vou tirar um exemplo para eles entenderem que eu acredito que é um exemplo de alguém que focou 100% na ideia. Então, eu lembro muito bem, quando eu estava na faculdade, que se falava desse bendito do Google Glass, que ia ser, nossa, a maior inovação, porque você ia conseguir ter uma realidade aumentada, você ia usar o óculos, ia ser demais. Gente, esse negócio foi para o mercado, se eu não me engano, ele ficou acho que 3 anos no mercado, e foi tirado do mercado porque fez zero sucesso. Eu nunca nem vi em lugar nenhum, nem tive oportunidade, porque o negócio não foi. E existiam muitas reclamações do consumidor. Então, algumas coisas que eu estava lendo, por exemplo, a visibilidade dessa parte de realidade aumentada era muito prejudicada. Não só pela própria funcionalidade do óculos, mas até mesmo pelo fato da lente. Você tem a lente e aí você tem a outra lentezinha de realidade aumentada. Só ali você gera um reflexo que fica um pouco difícil de você enxergar de fato o que está sendo projetado. Eu lembro que teve muitas questões também relacionadas à segurança, porque, estou usando o Google Glass e estou dirigindo. Então, acho que teve vários aspectos, e inclusive, acho que o principal aspecto, né, que é o quanto isso ia ser aderido.
Se eu não me engano, um óculos desse custava mais de $1.000 também. Então, eu quero um óculos. Tipo, poxa, meu celular hoje, né, é muito mais barato que isso, eu já acho caro. Então, quando você vê tudo isso, às vezes você se depara com um ponto de talvez isso seja só inovação por inovação. Eu não sei. É um exemplo do mercado que eu queria trazer até por provocação, porque a gente fala muito sobre inovar e a cultura da inovação. Mas a inovação, gente, ela só serve se ela tem uma razão de acontecer. E para que a inovação tenha uma razão de acontecer, tem que existir um problema relacionado. Porque se você não tem uma oportunidade real, você está criando algo por criar. E talvez essa coisa que você está criando, ela não tem um nicho, não tem uma razão de existir. Então, por isso que eu insisto. Você tem uma ideia boa? Tá tudo bem. Que bom. Mas testa. Põe no mercado. Vê se funciona. Não funcionou? Entende por quê. E vai de novo. E por aí vai. Justamente por isso, outra dica que eu queria dar para vocês de novo, a gente tem esse conceito, que eu acho equivocado também, de que a gente vai ter essa brilhante ideia e a gente vai lançar, e a gente lançou, conquistou o mundo. E acho que o processo natural de inovação, ele não é assim tão rápido. Porque se você tem uma ideia e você aposta 100% das suas fichas numa ideia, também não é o mais inteligente a ser feito. Então, a dica que eu dou é, beleza, foquei no problema, enfim, entendi esse problema, criei algo que acredito que possa ser a solução, e eu vou colocar para jogo, vou botar nessa hora da verdade, começa pequeno. Faz algo que você vai ter zero custo, ou um custo muito baixo. Pequena escala. Vê como é que se comporta. Teve aderência? Ótimo. Próximo passo, eu aumento. Então eu vou colocar numa área um pouquinho maior. Ok, ponho para jogo. Deu certo, eu expando. Deu certo, agora eu vou investir. Poxa, eu já testei em pequena escala, fui aumentando. Deu certo, perfeito. É a inovação que eu precisava, você investe. Começa pequeno. Tá? Eu daqui a pouco também vou falar um pouquinho sobre um framework, que eu acho que ajuda muito a gente trabalhar nisso. Mas é isso, gente. Começa pequeno, tem que testar, para não ser simplesmente inovação por inovação. Pode passar aqui, Gabriel, mais um. Caio, só comentando um pouquinho. Vai lá. Acho que é legal mencionar que isso vale não só para inovação em produtos, né? Que às vezes a gente pensa em, coloca para teste e tal. Dá a impressão que a gente está falando só de produto, mas a gente tem vários tipos de inovação também, né? Total. Eu acho que é um ótimo ponto, porque as pessoas muitas vezes pensam em produto, né? Mas não, gente, às vezes eu estou falando de, enfim, pensando em diversas empresas, mas às vezes eu estou falando de uma peça criativa que eu vou colocar no Facebook, por exemplo, ou enfim. Às vezes eu estou falando de um site que eu quero criar. Ok, o seu site não necessariamente é um produto, né? Mas, poxa, se eu quero um site, primeiro, será que eu preciso de um site? Então, poxa, faz uma coisa mais simples, põe no ar, vê como é que vai. E por aí vai. Eu acho que a gente pode pensar aqui em N tipos de inovação. E como eu mencionei, eu gostaria também de reforçar, a inovação ela tem que acontecer no dia a dia. Às vezes a inovação, gente, é a forma como você vai dividir o seu time. Hoje eu tenho uma divisão assim, e o meu time enfrenta esse problema. Entendendo esse problema do meu time, como que eu vou transformar isso? Eu preciso ou não de mais pessoas? Essa transformação, ela é uma inovação. Gente, era algo que não estava funcionando. Você traz um processo novo. Esse processo é novo, portanto, enfim, e começa a funcionar, você inovou, é uma inovação. Então a gente tem que também desassociar, né? Essa palavra não está 100% se referenciando só a mudança de produto. É a mudança de comunicação, é a mudança de forma de alocação de time, alocação de dinheiro. Às vezes a inovação numa empresa é algo que outras empresas até mesmo já fizeram. Só que você vai dar um olhar diferente para isso e você vai trazer para a sua empresa isso. É uma inovação para você. Então, e sem falar que cada vez que um grupo de pessoas diferente age sobre algo, esse algo ele não é exatamente igual o que uma outra empresa faz. Portanto, você tem a sua própria forma de fazer. Isso pode ser inovação. Então, acho que é muito importante isso, porque aí, enfim, às vezes a gente se depara com perguntas de, poxa, mas a minha empresa é tão pequena, dá para inovar? Todo o tempo. Acho que
só por você ter lançado a sua empresa, talvez você já esteja inovando. Então, acho que esse é um ponto muito, muito bacana, Andressa, que bom que você trouxe. E aqui reforçando, né, a gente fala do problema. Poxa, mas como que eu vou entender esse problema, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, algumas fotinhas. Eu já liderei muita pesquisa com consumidor, né? No caso, o nosso consumidor é o nosso público-alvo. A gente na P&G até fala, o consumer is boss, né? O consumidor é o nosso chefe. A gente trabalha para o consumidor. O objetivo é resolver os problemas do consumidor, é poder dar o melhor produto, ou mais que isso, poder dar a melhor experiência para esse consumidor. Então, nada mais justo do que sentar com ele e escutar. Então, isso era boa parte do meu trabalho quando eu estava na área de CMK. Isso é algo que eu estou colocando aqui para contar, mas também para convidar vocês. Todas as vezes que você for fazer uma imersão, e esse é um ponto muito importante, então, eu preciso inovar. Ok, qual área você quer inovar? Quero inovar nessa área aqui. Por que essa área? Porque é uma área que eu entendo que existe um problema que eu posso adressar. Ok, qual é o problema? Não tenho certeza. Então, vamos selecionar quem é o seu público-alvo. Quem são essas pessoas que têm algum contato com essa solução, que hoje não estão satisfeitas e que você acha que você pode atender melhor? Essas aqui. Ok, eu consigo falar com todas essas pessoas? E aí vai depender do número. Não consigo. Então, deixa eu escolher uma amostra. Então, você seleciona essa amostra. E aí, dependendo do seu problema, você pode fazer um estudo até mesmo quantitativo ou qualitativo. O qualitativo é muito bom para o processo criativo, porque ele ajuda a trazer ideias, porque você escuta. Você escutando no detalhe qual é o problema, te ajuda melhor a formular uma solução. Em alguns casos, eu até recomendaria fazer os dois. Mas, por exemplo, gente, como eu falei para vocês, a minha carreira, grande parte da minha carreira foi em Pampers. Aqui, a gente estava falando com uma consumidora que não usava Pampers. E a gente queria entender por que ela gostava tanto da outra marca e por que talvez ela não gostasse tanto de Pampers, ou o que ela achava. Gente, e assim, a opinião é a realidade para a pessoa. Então, às vezes é muito difícil, porque você é tão apaixonado por aquilo que você faz, ou pelo produto que você tem, e aí, cada sessão dessa, gente, era assim, a gente tinha pessoas que usavam os nossos produtos, né, e aí essas pessoas iam e ficavam, porque seu produto é maravilhoso, porque essa comunicação é muito legal, e aí, nossa, o nosso sorriso ia de orelha a orelha, né, porque a gente trabalhava para isso. E aí, em outra sessão, a pessoa começava, era 1 hora de lavação de roupa suja da sua marca. Não, porque não presta, porque faz isso, porque faz aquilo. Então, assim, e é importante, porque você tem que escutar as pessoas que não estão satisfeitas. Mas mais do que isso, você tem que estar aberto a ouvir. Então, nesse momento, era um momento em que, e acho que é uma outra dica que eu queria dar para vocês. Quando vocês forem falar com o público-alvo de vocês, a gente tem uma tendência, porque a gente é ser humano, de interpretar o que as pessoas estão falando e escrever a nossa interpretação. Então, vamos supor, você vai falar com o consumidor e falar, eu não gosto muito do produto porque esse produto não tem aquele elastiquinho. Aí você pode escrever, consumidor acha que o elastiquinho é importante, sei lá, para conter vazamentos, mas nós sabemos que não é. Então aí já vira irrelevante, sei lá. Por exemplo, estou só inventando algo da minha cabeça, 100%. Você já interpretou o que o consumidor falou. Tente não interpretar. No momento em que você for escutar o consumidor, a melhor dica é tome anotações, acho que isso é importante. O consumidor, eu digo, o seu público-alvo, tá? Não necessariamente vai ser um consumidor. Mas anote o mais próximo possível da fala dessa pessoa. Não anote a sua interpretação do que foi falado. Anote a fala. Porque depois você vai ter momentos na sessão, mais adiante, em que você vai poder fazer um debriefing, né? Você vai poder sentar com outras pessoas que também conversaram e bater um papo para trocar figurinhas. Nesse momento, vocês vão começar a ter ideias e vão ser trazidas novas interpretações sobre o que foi dito. Então, no momento em que você conversa, sempre esteja aberto, tome anotações
mas anote, sobretudo, o que foi dito, e não a interpretação que vocês tenham sobre aquilo que foi dito. Acho que isso é muito importante. Na sequência, eu trago aqui um outro ponto, se você puder passar, isso, Gabriel, que é o que a gente chama de design thinking. Existem muitas metodologias. Vai lá. Rapidinho, antes de você seguir com essa pergunta aí do design thinking, que eu até ia te trazer um ponto aqui, eu queria só ver se a gente tem perguntinhas do pessoal para responder. Temos aí, Cris? Bora! Temos sim. A gente recebeu algumas ali pelo nosso formulário de inscrição. Então, vou fazer. Vamos lá. Bom, a primeira, quem fez foi a Isabelle, da Inactus, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ela pergunta o seguinte: como estimular o processo criativo em momentos difíceis, tal como na pandemia? Esses são os melhores momentos. Porque em momentos difíceis, é onde você consegue enxergar a maior parte das oportunidades que você tem. Justamente porque você se põe numa situação diferente, né? Eu acho que, às vezes, isso não é para empresas, ou é para a gente mesmo, até como pessoa, né? A gente entra no que a gente chama de zona de conforto. Por quê? Porque você já está habituado a funcionar de uma determinada maneira. E são em momentos de crise, no qual você é obrigatoriamente posto numa situação de estresse. Nesses momentos, são momentos em que você precisa reinventar a forma como você vai operar. Então, eu estou falando de forma bem genérica, porque eu acredito que isso serve para qualquer ramo, ou para qualquer coisa. Mas, quando você pensa em inovação, se você tira o foco do estou pensando na ideia maravilhosa, que vai vir, né, porque eu já tenho algo bom, e aí eu vou ter uma ideia maravilhosa para melhorar, quando você sai desse foco, que eu acho que é um pouquinho vida no Instagram, né, todo mundo é sempre feliz, e vai para o foco da vida real, no qual você tem que focar no problema, entender esse problema para trazer algo novo. Na verdade, quanto mais problema você tem, maior capacidade de inovação você tem. Então, a verdade sempre tenta virar a moeda, gente. Momento de crise é um ótimo momento para você inovar, porque é um momento em que coisas mudam, é um momento em que o novo pode vir. Então, até uma coisa que eu achei muito legal, eu não sei se vocês fazem isso, né? Mas agora, nesse momento da pandemia, aumentou muito para mim a quantidade de videochamadas que eu tenho feito com os meus amigos. E aí, recentemente, foi lançado aqui no Brasil a Disney Plus, né? Não sei quem já assinou, enfim. Mas, cara, no lançamento, eu confesso que eu não estava com tantas expectativas. Mas eu entrei, e aí tem uma funcionalidade lá que, cara, durante todo esse tempo na pandemia, a Netflix não colocou. Tipo, a Amazon também não colocou. Que você consegue convidar um amigo que também tem Disney Plus e vocês fazerem um streaming juntos. Então, de fato, não é aquele negócio de, tipo, dá play aí que eu dou play aqui. Tipo, não é assim. É tipo, uma pessoa dá play, as duas pessoas podem controlar ao mesmo tempo. Se você quiser, você pode fazer uma chamada com essa pessoa e, de fato, vocês vão assistir juntos. Cara, isso é uma inovação que eu acredito que é algo que vem para ficar, até porque, se eu olho, isso é a parte também da pandemia, mas se eu olho a minha turma, né, de faculdade, cara, tá cada um em um lugar, a gente tenta manter contato da forma como a gente consegue. Então, a gente depende muito hoje, por exemplo, de, enfim, WhatsApp ou formas de comunicação à distância para se falar. E eu vejo uma plataforma de streaming lançando com esse serviço, para mim foi animal. Foi muito legal. Isso, outro ponto também que eu acho que foi um pouco divulgado, mas vocês viram, né? Eu gosto bastante de videogame, essas coisas. Um amigo meu trouxe esse ponto esses dias, eu nem sabia. Tipo, com o PlayStation 4, você consegue, tipo, jogar com a outra pessoa, mas você consegue jogar o jogo da pessoa pela internet através do seu videogame. Então, domingo, ficou eu e um amigo meu jogando videogame. Tipo, era o meu jogo, no meu videogame. Ele tava na casa dele, e aí a gente intercambiava, assim. Ele jogava um pouquinho e eu assistia, e a gente conversando por WhatsApp. E aí falava, agora é minha vez. Aí eu pegava o controle e jogava. Gente, isso é animal. Puta inovação. Assim, eu não sei honestamente quando que essa funcionalidade do videogame foi colocado. A gente descobriu agora na quarentena. Foi super útil. Então,
não sei se respondi a pergunta, mas para mim, quando a gente tem mais oportunidade, mais problemas acontecem, é onde a gente tem mais chance de inovar. Total. E as coisas onde as inovações surgem, né, Caio, é onde parecia tão óbvio, né? Nossa, como que ninguém pensou nisso antes, né? É isso. É isso mesmo. Bom, legal. Temos mais uma para a gente conseguir, para dar continuidade, que veio do Lucas, da Universidade Federal de Goiás. Então, vamos lá. O lugar de inovação mais comum costuma ser dentro de uma instituição de ensino superior? E como as universidades e as empresas podem se unir para inovar? Eu acho que depende. Assim, a minha visão para essa pergunta é que depende. Eu acho que instituições de ensino superior, sim, são centros de inovação. Não acho que é o único local em que a inovação acontece. Até porque a gente pensa em inovação em diversas áreas. Se eu for pensar na minha universidade, eu acho que existia muita inovação na área de biologia, por exemplo, na minha universidade. Eu trabalhava com embrião. A P&G não trabalha com embrião. Então, isso não é algo que necessariamente, por exemplo, para o meu setor, é 100% relevante. E, ao mesmo tempo, a P&G tem também um centro de inovação. Então, eu acredito que, sim, instituições de ensino superior são um berço de inovação, é muito rico. Acho que as empresas também têm o seu trabalho na área de inovação e cada vez mais têm incentivado ou aumentado o investimento nessa área. Mas, sim, eu acredito que fomentar a parceria entre instituições, e eu digo dentro de instituições, eu falo de ONGs, eu falo de organizações estudantis, eu falo da própria universidade de ensino superior e das empresas, para aumentar definitivamente, ou para agilizar, né, o processo de inovação. Acho que a gente teve alguns exemplos até mesmo durante a pandemia, né, em que se falava a USP com os respiradores, que eram muito mais em conta. Até nesse momento de pandemia, a P&G fez até uma doação para tentar incentivar isso. Sim, definitivamente é extremamente importante. A gente tem um projeto também específico, eu queria passar a palavra para o Gabriel, para ele contar um pouquinho desse projeto, mas definitivamente, eu acho que essa conexão é bem importante. Boa. Na pandemia, a P&G lançou nossa aceleradora social, que é um projeto bem bacana, que fala um pouco disso que você perguntou, que ela apoia e impulsiona alguns projetos, seja de pequenas empresas, ONGs, mas também de organizações estudantis e de estudantes, como o Caio mesmo mencionou. A aceleradora social apoiou o projeto de alguns estudantes da USP sobre o pulmão artificial, esse respirador da USP, e a gente está lançando a segunda edição agora, que é focado nos nossos esforços de diversidade racial. Então, é focado em empreendedorismo negro. Eu acho que a Cris, ela tem o link da aceleradora social, você pode colocar aqui no chat, para quem quiser mais informação também consegue acessar. E a gente está entrando agora na nossa segunda edição já. É bem legal também. Top, Gabriel. A Cris está colocando aí nos comentários, então, para vocês o link, pessoal, para vocês verem um pouquinho mais. E acho que vocês falaram tudo, né? A gente vê tanta tese de doutorado aí nas prateleiras das bibliotecas, né? Então, é super legal quando a gente consegue unir os estudos que o pessoal está fazendo dentro das instituições de ensino superior com as empresas, né? Que muitas vezes têm o capital, conseguem investir naquele projeto e que tem tudo a ver com o negócio da empresa, né? Então, super legal. E agora sim, Caio, vamos falar do Design Thinking, né? Então, por onde a gente começa esse processo criativo de inovação? Boa, Andressa, eu vou tentar acelerar para dar tempo para as perguntas, porque eu estou vendo que eu estou me estendendo. Não, mas, bom, basicamente, como eu mencionei, né, eu sempre gosto de resgatar. Bom, fui professor por um tempo, então vou ficar resgatando algumas coisas para garantir que todo mundo está entendendo. Mas, cara, para mim é super importante. Primeiro, entendi o problema. Eu quero ir profundo no problema. Para ir profundo no problema, eu acho que uma das metodologias que eu mais gostei de todas as que eu usei foi o Design Thinking. Então, o que consiste isso, né? Eu acho que o primeiro ponto é fale com as pessoas que são as pessoas mais afetadas, digamos assim, por esse problema, né? O seu público-alvo. Tente, no momento em que você conversar com esse público-alvo, anotar exatamente aquilo que essas pessoas falaram e não a sua interpretação. Porque vai acontecer um momento na sessão na qual você vai poder interpretar, mas esse momento não é agora.
Até porque, no momento de conversa, você está pensando muitas coisas. Porque você está pensando nas suas ideias que vão aparecendo ao longo do tempo. Não é hora de falar de ideia, é hora de falar de problema. Então, foco no problema, foco na situação. Fica lá com a pessoa e vai anotando. Depois, na sequência, e aí tem muitas formas de fazer, eu acho que enfim, se vocês derem uma pesquisada na internet, vocês vão, inclusive, encontrar algumas metodologias diferentes de fazer design thinking. As experiências que eu tive que mais renderam frutos foram as experiências nas quais a gente se dividia em grupos. Então, a gente tinha um problema em comum, uma oportunidade, que a gente queria fazer algo novo para resolver. E aí a gente se dividia em grupos e ia ter essas sessões com os consumidores. Essas sessões, muitas vezes, eram nas casas dos consumidores, e aí vai depender muito do objetivo, mas uma das razões pelas quais a gente faz em casa é porque quando você faz pesquisa com consumidor, com muitos consumidores juntos, sempre tem aquele consumidor que acaba se sobressaindo, porque é uma pessoa que fala mais. E acaba tornando as pessoas que são um pouco mais tímidas ainda mais acanhadas. E aí você acaba num grupo de 8 pessoas tendo a opinião verdadeira de 2, enquanto outras pessoas meio que vão com o fluxo. Ah, é verdade. Porque elas ficam até um pouco com vergonha de dar a própria opinião. Essa é uma razão. E a segunda razão é que as pessoas tendem a se sentir mais à vontade quando estão no seu próprio ambiente. Quando você muda a pessoa de ambiente, ela se sente às vezes um pouco desconfortável. Então, claro que varia, às vezes você quer ter a opinião de um grupo, tá? Não estou falando que é errado fazer sessões com grupo, mas eu acho que vale avaliar. Tem essas questões. Eu, particularmente, gosto mais de fazer sessão quase que individual na casa. E aí dá para vocês adaptarem ao ambiente de vocês. Na sequência, depois de conversar com esses consumidores, a gente volta para ter sessões dentro desse grupo. E aí, gente, a maior parte do tempo é o momento em que a gente gasta de verdade fazendo post-its de tudo que a gente acredita que é relevante que foi dito. Tudo. Escreve. Então, tema 1. Falou essa frase. Falou essa frase. Falou essa frase. Vários post-its. Na sequência, cada post-it que a gente escreve, a gente vai e cola na parede. E aí eu colo todos os meus post-its, as pessoas colam os post-its e a gente gasta horas fazendo isso. Uma vez que todo mundo colocou os post-its, cada pessoa levanta e essa pessoa expõe o que viu. Então, eu notei isso está anotado nesse post-it, essa pessoa falou isso, está anotado. Depois desse momento, é um momento em que a gente começa a unir os post-its em grupos. Então, por exemplo, o consumidor falou X sobre o produto no meu post-it. Aí no post-it do colega, o consumidor falou algo bem parecido sobre o produto. E aí você começa a unir esses post-its em um grupo que se chama produto. E aí você tem percepções de produto. O consumidor falou algo sobre a comunicação. E aí você vai unir bloco de comunicação. E a gente pode fazer paralelos, tá, gente? Eu estou dando o exemplo do que é mais comum para mim, porque é o que eu vivo, mas isso serve para qualquer problema que vocês podem ter. Não só com produto, ou não só com... eu falo muito problema, mas às vezes não tem um problema. Você simplesmente quer achar uma oportunidade para trazer algo melhor. Mas, enfim. Aí você junta em grupos. Na sequência, o seu grupo de pessoas vai imergir dentro do grupo de post-its para daí conseguir resumir aqueles grupos. Então, dentro de um grupo maior, você faz subgrupos e resume. Então, imagina que num grupo produto, você tinha 15 post-its. Aqueles 15 post-its comunicavam 2 ideias. Então, viram 2 post-its. E por aí vai. E aí, no final, a ideia é que você tenha um post-it para cada um dos grupos. Tendo um post-it para cada um dos grupos, a próxima sessão agora, esse aqui é o meu objetivo central que eu quero atacar. É o meu, entre aspas, problema. É aquilo que eu preciso fazer algo sobre para inovar. E aí começam as sessões de ideias. As sessões de ideias, elas costumam ser muito mais rápidas do que as sessões iniciais. Porque você precisa ir muito a fundo para entender a razão da razão da razão, para você poder, então, construir uma ideia que faça sentido.
Nessa ideia, é muito importante a gente tentar tirar os insights dessas pessoas. Ajuda muito se você até tentar colocar nas palavras das pessoas. Do tipo, isso acontece, portanto eu me sinto assim. Gostaria de algo que resolvesse essa questão para mim. Quando você faz você escreve esse, entre aspas, problema num formato de insight, que é esse formato de eu me sinto assim porque isso acontece e gostaria de, fica muito mais fácil de você produzir ideias. E aí, num próximo momento, é o momento de você botar ideias nos post-its. E aí a gente coloca também essas ideias, de novo, no mural, e a gente começa a debater sobre quais ideias fazem mais sentido a gente mover a respeito ou não. Então, essas sessões de design thinking, elas ajudam muito, gente, porque elas ajudam você a ir, de fato, no centro daquilo que você quer atacar e você, de fato, conseguir identificar aquilo. Tá? Eu poderia me estender muito tempo aqui, até falando do detalhe da metodologia, mas eu acho que isso vocês podem encontrar, tem muito material por aí, mas eu queria mais dar esse contexto do quanto eu acredito que é importante e como normalmente funciona para nós. Se você puder passar, Gabriel. Não tenham medo do simples. A gente acha que a inovação... Aqui eu só coloquei esse slide para lembrar de falar isso para vocês. Eu acho que eu já até mencionei, mas não tenham medo do simples. O simples é bom. A gente tem muito medo porque a gente acha que talvez o simples não é o suficiente. Por quê? Porque a gente quer inovar. Mas lembre-se, a inovação nunca é para você. A inovação é para o seu público-alvo. Então, se é algo que funciona, simples é bom. Você só precisa que funcione e que resolva algo. Então, tendo cumprido esses pontos, é uma inovação e é uma inovação boa. Então, não tenha medo do simples. Às vezes o simples é a melhor resposta, tá bom? Se puder passar. Agora eu vou entrar um pouquinho na parte da P&G propriamente dita. Aí eu posso seguir, André? Ou tem mais alguns pontos que você queria tocar? Tá no mudo, Andressa. Opa, tinha mutado aqui porque o meu cachorro tava latindo. Questões aí do home office. Caio, na verdade eu ia só te perguntar de fato o que a P&G tem feito para inovar. Então acho que você já vai entrar aí no mérito. Perfeito. Vamos lá, gente. A P&G não é de hoje que a gente inova, tá? A gente é pioneiro em inovação. Na sequência eu trago um slide para provar que isso é verdade. Se você puder... Isso! Aí são algumas das principais inovações que a gente fez ao longo dos anos. Então aí, ó, a gente tem, eu vou citar alguns para vocês, né? Em 79, foi um dos primeiros anos da empresa, a gente criou o sabonete que flutua na água. A gente criou escova de dente com cerdas finas em 1950, Oral-B. A gente criou a primeira fralda descartável comercializada em massa no mundo, que foi Pampers em 61. Cara, Pantene traz tecnologia exclusiva de reposição de volume em 2012 e por aí vai. Então, a P&G como um todo é uma empresa que sempre trabalha nisso. Inovar é uma das coisas que está no nosso DNA, né? A gente fala bastante de produto aqui, mas não só. Mas um ponto que para a P&G é muito importante é a P&G, ela quer ganhar os lares e corações dos consumidores trazendo, na maioria das vezes, o melhor produto do mercado. Então, a P&G, se você olhar, ela não necessariamente vai ser o produto mais barato, mas vai ser o produto que a gente vai sempre estar trabalhando para que seja o melhor. E isso só vem através da inovação. Então, é uma empresa que tem essa cultura de inovação no DNA desde o seu lançamento. Aí, se você puder passar, Gabriel. E aí, aqui é o nosso CMO, né, o nosso chefão de marketing global. Ele traz uma frase que eu acho muito boa, que reflete o que eu tenho falado. O melhor jeito de liderar com disrupção é liderá-la. Então, de fato, o que é a disrupção, o que é a inovação e como que a gente se insere nesse contexto? A gente sempre tentar liderar. A gente sempre está olhando para o consumidor. O consumidor é o nosso centro. Tudo que a gente faz é pensado no consumidor. A gente põe ele no meio e aí a gente começa a desenhar. Porque, do contrário, a gente fica apaixonado pela inovação e a inovação por inovação. Não, a inovação tem que cumprir um propósito. O propósito é servir o consumidor da melhor forma possível. E aí, para isso, é o que a gente trabalha. E a gente tem esse incentivo desde o nosso chefe de marketing. Então, acho que esse é um ponto bem importante de ressaltar, e justamente algo que não começou agora, mas que toda liderança sempre incentiva. Teste, teste, teste. Se precisar falhar, fale. Tá tudo bem. A gente aprende e a gente testa de novo, e assim a gente consegue liderar a disrupção.
Pode passar, Gabriel. Boa. E aí, é o ponto também que eu tinha comentado. A gente tenta aproveitar o melhor de dois mundos dentro da P&G. Pode passar. Que é, a P&G ela é uma empresa grande. Ela é uma empresa global. Por ser assim, é uma empresa que possui recursos. É uma empresa que possui bastante funcionário, né? Até se for pensar, né, mundialmente falando. É uma empresa que dá um plano de carreira, né, para essas pessoas. É uma empresa que tem estabilidade. E não está aqui, mas é uma empresa que ela tem processos muito bem estabelecidos. Isso é muito bom, gente. Processo não pode ser inimigo de inovação. Então não é porque eu tenho uma forma de fazer algo que funciona, significa que eu não posso inovar. Pelo contrário, os seus processos eles têm que funcionar para impulsionar a sua inovação. Processo é importante porque sem processo vira bagunça. Com bagunça você não faz nada. Ao mesmo tempo, a inovação também é importante. Então, o que a gente tenta fazer é misturar esses dois mundos. Então, o mundo mais, digamos assim, estrutural, que é o mundo, né, da empresa grande, com o mundo das startups. Então, o grande desafio que a gente tem que corporativo, trazer agilidade. Como que eu consigo incentivar cada pessoa da P&G, dentro do seu próprio cargo, a trazer uma inovação e ter uma mentalidade disruptiva? Como que eu consigo fazer com que a cultura da empresa seja uma cultura que não puna as pessoas por falhar? Gente, falhar é parte do processo. Só não erra quem não tenta. Então isso é extremamente importante. Se você, hoje, na sua organização estudantil, você tem uma pessoa que comete um erro tentando acertar, isso é mal visto, desculpa, mas você não está incentivando a cultura da inovação. Errar é parte do processo. E tem outro ponto também que é bem legal, que é a tomada de decisões rápidas. Você só consegue tomar decisão rápida se aquela decisão 100% nova não é gigante. Se você tem que tomar uma decisão que envolve quase que todo o seu dinheiro do ano dentro da organização estudantil para fazer algo inovador, cara, isso não vai ser rápido. Porque você vai ter que levar muitas coisas em consideração. Por isso, começa pequeno, toma decisão rápido. Veio positivo, decisão rápido, e aí vai. Esse processo de tomada de decisão é importante, porque você avança dessa forma, senão é mais truncado. Mas acho que de tudo isso, gente, o que é mais importante é vocês desmistificarem essa questão do falhar. Cometer um erro, tá tudo bem. Por isso, se você começa pequeno, o seu erro não impacta tanto. Você começa pequeno, erra, aprende. Conforme for acertando, você vai aumentando. E por aí vai. Pode passar, Gabriel. Experimentar, 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 que é o que eu estou tentando falar aí, acho que desde o começo da conversa. Pode passar. Aqui é o que a gente chama de framework de superioridade. Basicamente, é mais ou menos a forma como a gente sempre tenta olhar para a P&G, ou, enfim, para o nosso modelo de negócio, para a gente conseguir conquistar o coração dos nossos consumidores. Então, eu não posso ter um padrão de excelência, eu tenho que ter o melhor padrão de excelência. Poxa, o meu produto, ele não pode ser só um produto bom, ele tem que ser um produto irresistivelmente superior. A nossa embalagem não tem que ser só boa ou bonita, ela tem que ser irresistivelmente superior. A comunicação também, execução em loja também, e a equação de valor também. Então, o nosso objetivo é sempre dar o melhor produto que a gente pode por um preço que a gente entende que é justo. E, como vocês podem ver, e isso está inclusive lá nos nossos PVPs, a gente é apaixonado por vencer. Então, a gente sempre vai trabalhar para ter o melhor. E por aí, acho que isso é uma parte da engrenagem que move a gente. Pode passar mais um, Gabriel? Bom, esse é um outro ponto. Voltando rapidinho na parte de metodologias, a gente falou bastante sobre design thinking, mas um outro ponto que é bem importante é a P&G desenvolveu uma metodologia em parceria com alguns institutos e startups, que é uma metodologia que a gente chama de GrowthWorks, que por aí no mercado é conhecido mais ou menos como Lean Innovation. Basicamente, como que você acelera o processo de inovação uma vez que você já tem um bom entendimento de qual é o seu problema. Então, lembra o Design Thinking? Fez o processo, entendeu aonde você tem que atuar. Ok, agora que eu entendi aonde que eu tenho que atuar, como que eu movo daqui para frente? Quais são os processos que eu deveria seguir?
Uma das coisas que a gente tem feito é incentivado dentro da organização a construção dos chamados pizza teams. O que é um pizza team, né? Se você pensar numa pizza aí, quantas pessoas deveriam dividir uma pizza? A gente considera que mais ou menos 3, tá? Então, se você... Até tem um exercíciozinho que a gente fez no treinamento, eu já fiz esse treinamento, que eu achei muito bacana, que foi... a gente colocou 2 pessoas na frente, né, na sala para conversar. E aí foi, ok, você e você. Vocês têm 2 pontos que vocês precisam conversar para se alinhar. Com quantas pessoas você tem que falar? Só tinham 2 pessoas, uma fala com a outra, então uma, perfeito. Se você tem 3 pessoas, ok, uma fala com uma, outra fala com a outra fala com a outra. Você tem 3 linhas de conversa. Se você tem 4 pessoas, a quantidade de linhas de conversa já aumenta muito, porque cada uma delas tem que falar com 3. Então a chance de alguma coisa se perder no meio do caminho, de você não conseguir mover rápido o suficiente, é grande. Então se você está trabalhando num processo que é um processo muito importante para a sua organização, e que você precisa mover rápido, uma das coisas que eu recomendo é você sim tentar mover de uma forma ágil. E como você vai fazer isso? Trabalhando com pequenos times. Quanto mais focados esses pequenos times poderem estar naquele problema, melhor. E aí a gente faz esse conceito dos pizza teams. A ideia é que esses pizza teams também tenham um certo nível de liberdade, para que não fique todo o tempo, a cada passo que tem que dar, ficar validando com o time de cima. Do contrário, isso também perde agilidade. Então, normalmente você tem um pizza team, e alinhado com esse pizza team, você tem tipo um coach, um mentor. E aí, esse mentor, ele não está lá para impor o que precisa ser feito. Até porque muito do dia a dia vai ser definido dentro desse pizza team. E aí, essa pessoa que está como coach ou mentor, ela não vai estar em todos os processos, em todo momento. Então, o objetivo desse coach ou mentor é ajudar esse time com uma certa periodicidade cada vez que há uma necessidade. Só para garantir que está todo mundo indo no trilho correto. E a partir do momento que se tem algo que acredita-se que é disruptivo, isso deveria começar pequeno. Então, pode passar mais um, por favor, Gabriel? Bom, esse aqui é um dos frameworks, eu nem vou explicar ele no detalhe, mas é o que a gente fala do GrowthWorks, que basicamente também, gente, uma vez que você começou a trabalhar dentro do Pizza Team, você entendeu qual é o seu problema, o problema que você quer atacar, e você conseguiu desenhar no detalhe aí quais poderiam ser possíveis caminhos, é muito importante você, dentro do que você quer atingir, você fazer um exercício que ok, eu quero atingir isso. Então, o que precisa ser verdade para que eu consiga atingir isso? E aí você começa, porque quando a gente tem uma ideia, muitas vezes a gente acha que magicamente a gente vai conseguir resolver. E dentro de um processo para resolver aquilo, você tem vários caminhos que você pode tomar ainda. Cada um desses caminhos, você vai ter o que precisa ser verdade para que aconteça. Então, para que eu faça o caminho 1, poxa, o que eu acredito que é a premissa que eu tenho, que é verdade para que aquilo aconteça? Então, por exemplo, uma das premissas pode ser que o consumidor goste. Sei lá. Poxa, como que eu vou saber se gosta ou não gosta? Eu já vou desenvolver o projeto inteiro, gastar horrores, gastar tempo das pessoas, para depois descobrir que não gostam? Não. Eu preciso ver se essa premissa é verdadeira no começo. Então, como que eu trabalho nisso? Então, existe um trabalho que esse Pizza Team tem que fazer para cada uma o que precisa ser verdade, a gente testar bem pequenininho. Porque aí a gente aprende. Testou, não deu certo? Volta. Testou, não deu certo? Volta. Testou, deu certo? Ok, eu vou para frente. Até que numa próxima fase, a gente desenha o que a gente chama de MVP, que é Minimum Viable Project. Quer dizer, o mínimo que eu preciso ter para ter um projeto que faça sentido e que de fato represente o projeto que eu quero expandir depois. E aí você lança o projeto no formato de MVP. Esse projeto, então, sendo aprovado, dando tudo certo, aí sim você lança grande. Então até ali embaixo tem um desenho que eu acho bem bacana, que tem umas bolinhas maiores, depois menores e por aí vai, que é meio que o processo dos filtros. Então você tem várias etapas do processo, né? Você começa cheio de coisa, filtro. E por aí vai. Então, por isso que eu não quero que vocês fiquem tão presos ao negócio de ter uma boa ideia. Porque, cara, tenha várias. Você não precisa ter uma. Por isso que não tem que ser algo divino.
Entenda o problema, você vai ter várias ideias para atacar. E aí é bom ter várias ideias, porque às vezes a ideia que você mais gosta não dá certo, ou o consumidor não gostou. E aí você tem vários. Cara, a chance que de uma passe de todos os seus processos é muito mais alta. Então é muito importante. Caio, só pegando a deixa aí nisso que você falou, eu vi lá no nosso form de inscrição que a Cris tinha uma pergunta que se encaixa muito nesse ponto aí que você está falando, da questão de aproveitar ou não as ideias, né, Cris? Exato, é isso mesmo. E essa pergunta veio da Raíssa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ela perguntou: vocês, né, já deram a oportunidade, né, de segunda chance para projetos inovadores antigos, mas que não foram para frente ou não mostraram resultados esperados? Ou vocês sempre descartam projetos que não deram certo? Eu acho que esse é um ótimo ponto, porque, primeiro, o que é um resultado esperado? Aliás, o que é não dar certo? Eu acho que esse que é o principal ponto. Porque uma das coisas que a gente é muito incentivado, e inclusive, gente, no fim do ano, todo fim do ano, a gente tem uma revisão, na qual a gente olha, poxa, o que eu me comprometi a fazer e o que eu fiz no final do ano. Existe uma seção que a gente tem que preencher, que é uma seção que é o que eu aprendi. Porque não é só o que eu fiz, é o que eu aprendi. Então, às vezes, você tem um projeto, e cada projeto ele é composto por várias pernas, né? Então, se no final algo não deu certo, não significa que tudo que você fez foi errado. É preciso entender, de novo, é aquele pedaço que eu falei da cebola. É preciso entender no detalhe os porquês das coisas, porque, às vezes, de um plano que tinha 5 pernas, 5 pedacinhos, um pedacinho é o que não foi muito bom. Então, para que você vai jogar tudo que você fez no lixo se ou removendo ou alterando esse um pedacinho, você consegue refazer o projeto, mas garantir o sucesso? Eu acho que a falha, de novo, a falha é parte do processo de inovação. Ela tem que acontecer. É natural que ela aconteça. Por isso que ela não pode ser desencorajada. Agora, também não estou dizendo que agora vocês têm que colocar sempre tudo a perder, porque, meu Deus, falhar é bom. Não vamos ser hipócritas nesse ponto. Eu acho que a questão não é vamos pôr tudo a perder. A questão é testa pequeno, porque você falha pequeno. E aí você aprende grande. Porque quando você lança algo, aquilo você já tem certeza. E aí você constrói um processo de inovação que é sustentável. Excelente, Caio. Deixa eu só fazer um lembrete para o pessoal, rapidinho, para não esquecerem que a gente tem 2 formulários aí para vocês preencherem, pessoal, que estão na descrição, que um é um formulário de certificados, para vocês receberem o certificado desse webinar, e o outro é o formulário de feedback, que a gente quer saber o que vocês acham do conteúdo que a P&G está trazendo aqui para vocês, tá bom? E pode seguir, Caio. Eu estou acabando. Se puder passar, Gabriel. Boa. Aí aqui só algumas informações a mais para vocês. Cara, a P&G ela tem, enfim, aumentado bastante até a quantidade de cientistas. E a gente tem, enfim, garantido que a gente tem um setor, né, de pesquisa e desenvolvimento bastante forte. E esse setor, hoje na P&G, ele é concentrado, se você puder passar de novo, Gabriel, nos que a gente... É isso, aí. No que a gente chama de centros de inovação. Então, a gente tem hoje, acho que um total de 14, não sei, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, acho que contei 15, centros de inovação no mundo, e a gente é muito feliz em dizer que desses, né, não tantos centros de inovação no mundo, o único da América Latina, ele fica no Brasil, se você puder passar, que é o LAIC, que é onde fica concentrado o pessoal da América Latina, que é do setor de pesquisa e desenvolvimento, e eles trabalham ali numa inovação de produto, tentando desenhar os produtos que são mais relevantes para o brasileiro. E aqui eu acho que o que é bacana, eu conheço bastante gente que trabalha lá, que muitas vezes a P&G é uma empresa global, né? Então, muitas vezes, a parte de desenho de produto e comunicação, ela não começa aqui no Brasil, ela começa fora. E um dos pontos que a gente trabalha muito, né, que o time do LAIC trabalha muito primeiro, entender se a inovação que vem, muitas vezes do global, ela faz sentido para o consumidor brasileiro? Às vezes não. Cada país está num estágio diferente
para uso de algum tipo diferente de produto. Então, às vezes, o trabalho que precisa ser feito é um trabalho de adaptação. Às vezes, o trabalho que precisa ser feito é um trabalho de criação do zero. Que é, tipo, o consumidor brasileiro está buscando um produto assim. Se eu olho no meu pipeline global, não existe hoje um produto, né, um planejamento de criação de um produto que vá nessa linha. Ok, então nós, como centro de inovação, a gente precisa criar. E aí o time trabalha. Então, cara, o trabalho que eles têm feito é excepcional. Tanto na parte de desenvolvimento, mas muito na parte de entendimento. Porque sem entender onde estão as dores do consumidor, você não consegue inovar. Então aqui eu trago só alguns exemplos, eu vou passar bem rápido para a gente poder falar, que eu já passei do tempo, né? Depois a gente falar das perguntas, vou passar bem rápido aqui só alguns exemplos de inovações que eles trouxeram. Então, eles trouxeram o Always de Noite, que aqui, enfim, que se adapta ao corpo, então entendendo a consumidora brasileira, realmente tem essa necessidade, então isso foi um aí que, se você puder passar também, beleza. O Ariel clássico, que enfim, é quase que uma volta, uma recolocação do Ariel que a gente já teve um tempo atrás, depois foi só concentrado, e a gente trouxe esse Ariel clássico, que está sendo um sucesso. Então foi entender um pouquinho o que o consumidor brasileiro está procurando, vamos desenvolver. Pode passar mais um. Aqui a gente tem um outro exemplo de Oral-B, que é o Detox. Pode passar mais um. O de Pampers, que foi aí uma mudança na Pampers Pants, que é um formatozinho de cuequinha, né? Não sei se vocês conhecem, mas o que é muito legal também que é o seguinte, os bebês, cada vez mais, né? Ou, enfim, eles são muito, dependendo de uma certa idade, serelepes, então se mexe e tal, e chuta, e até justamente por isso essa ideia de comunicação, né? Porque a bebê tá chutando, na hora que vai trocar, chuta e se esperneia, então às vezes é muito difícil você colocar e aí para botar a fralda, então às vezes simplesmente você poder encaixar como uma cuequinha faz todo sentido. Então esse produto, ele foi feito muitas adaptações nele para que se encaixasse melhor com as necessidades do consumidor brasileiro, e toda essa parte de entendimento e depois mudança foi liderado também pelo time do Laik. Pode passar. E é isso. Obrigado. Acho que a gente vai cobrir algumas perguntas, imagino, né? Mas queria, enfim, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com todo mundo. Legal, Caio. Antes só de trazer as perguntas da Cris, eu tenho um último ponto aqui para pedir algumas dicas finais para você, para as organizações estudantis, né? Então, focando um pouco mais aí no universo das OEs, como que uma OE consegue ser criativa nos seus projetos, Caio? É possível inovar mesmo dentro de uma organização estudantil? Sem dúvida. Eu acho que é possível você inovar em qualquer lugar. É possível você inovar na sua casa. Então, definitivamente é possível. Acho que muito do que a gente traz aqui, gente, eu até tento fazer sempre um paralelo com o que eu vivi na EJ, com o que eu vivo hoje na empresa. Gente, os problemas são diferentes. As situações que a gente tem que enfrentar muda, óbvio. É uma escala diferente, é uma área diferente, é um pouco diferente, mas a forma como você encara as situações é a mesma. Então, o que vocês vivem hoje nas organizações estudantis, todos os perrengues que vocês passam, todas as situações nas quais aparece algo que você não tem certeza como você vai superar, você trabalha duro e você consegue superar, é o nosso dia a dia. Então, não é tão diferente, sabe? Eu acho que talvez o conteúdo mas a forma de encarar é a mesma. Então, o que eu convido não se deixe achar que porque você pertence, entre aspas, tá, só a uma organização estudantil, porque não é só. É algo muito relevante. Não entenda que você não pode, porque só as empresas maiores podem inovar. Mentira. Todo mundo que foca, de fato, entende o que você precisa desenvolver para resolver uma questão que precisa ser resolvida, referente do seu público-alvo, é uma forma de inovar. Você pode inovar em cada detalhe. Você pode inovar no formato como vocês fazem reuniões. Vocês podem inovar no formato como vocês fazem um evento. Vocês podem inovar no conteúdo do evento. Vocês podem inovar na forma como esse conteúdo é colocado.
na pandemia, por exemplo, a gente teve que inovar no formato como a gente fazia os nossos processos seletivos. Então, poxa, vamos sentar e entender um pouquinho como é ou quais são as experiências que são extremamente importantes para o candidato, porque essa experiência a gente não pode perder. Então, como que a gente inova sem perder essa experiência, sabendo que não vai poder ser presencial? Então, cada situação em que existe um desafio é uma situação em que você pode inovar. Então, sem dúvida, acho que a resposta é, gente, eu trouxe aqui, acho que falei um pouquinho, bem assim, pouquinho, mas falei de Design Thinking, falei de Lean Innovation, vocês encontram muito disso na literatura, eu acho que não esperem que vá cair uma ideia do céu, às vezes cai, aí que bom se cair, mas não contem com isso, não esperem que vai cair uma ideia maravilhosa do céu, tem que trabalhar para que as coisas aconteçam. Então, encontre o modelo que funciona para vocês. Eu acho que eu contei os principais que eu acredito que funcionam para mim. E vão atrás, gente. Entende onde está a oportunidade, trabalha nisso. Cria um primeiro projetinho pequeno. Entenda o que precisa dar certo para que aquelas suas ideias se concretizem. Testa aquilo em pequena escala. Entende se deu certo. Se não deu certo, agradeça. Você fez pequeno. Se tivesse feito grande, tinha dado uma catástrofe. Então, por aí vai. E aí você consegue, pensa nos filtros, faz pequeno, vê se passa. De 6, 7 ideias que você tenha, 2 passou, beleza, que bom que eu tenho 2. E por aí vai. Eu acho que existem muitas formas, o processo não é mágico, existem muitos frameworks para ajudar vocês, mas definitivamente organizações estudantis podem inovar. Coloca isso no DNA de vocês. Coloca isso quando você for escrever qual que é o propósito de vocês, ou quais são os valores, ou enfim, coloca isso. Se você coloca, você vai viver isso. Então, enfim, não sei quanto eu respondi da pergunta, mas é mais ou menos por aí. Total, muito legal, Caio. Acho que a gente tem diversas categorias de organizações estudantis, né? E acho que cada uma consegue inovar dentro da sua área de atuação, né? A gente tem categorias aí que envolvem projetos de protótipos, né? Então, com certeza, o pessoal lá do Baja, enfim, dos carros de competição tem que inovar a todo momento, né? Para ser mais eficiente. Então, acho que todo projeto tem um lugar em que consegue inovar, né? Igual você falou. Então, muito legal. Cris, temos mais alguma perguntinha aí para fechar? Temos sim. Vamos lá. Essa pergunta veio da Júlia e ela pergunta como a área, né, de P&D aí dentro da P&G se apresenta no futuro. Aparentemente está super saturada. Há muitas áreas de atuação? Eu não vejo saturada. Eu acho que o contrário. Porque cada vez mais as empresas, no geral, elas estão inovando. E cada vez mais os consumidores, de forma geral, se tornam mais exigentes. O que, do meu ponto de vista, está super certo. Então, tendo consumidores mais exigentes, a gente estando num ambiente mais competitivo, a inovação em termos de produto, ou até mesmo comunicação, ela passa a ser cada vez mais importante. Como eu até mencionei, isso é um ponto extremamente relevante para a P&G. A gente investe e precisa ter os nossos centros de inovação muito bem estruturados para a gente conseguir desenvolver coisas que são necessárias e apropriadas para o público-alvo dos países, né? Então, a gente tem centros de inovação espalhados pelo mundo, e inclusive, até pelas próprias necessidades, o da América Latina está concentrado no Brasil. Então, eu, particularmente, não vejo esse setor como saturado. Eu digo que na P&G é algo em que, cara, de verdade, a empresa tem até pela questão enfim, que a parte de inovação está no nosso DNA. Eu acho que a P&G se fez P&G através da inovação e é algo que a gente quer continuar tendo e trabalhando. Então, eu não vejo como um setor saturado. Excelente, Caio. E nessa mesma linha aí, né, de pesquisa e desenvolvimento dentro da P&G, o Arthur Bucaenque, da Universidade Tecnológica Federal ali do Paraná, ele pergunta qual a formação da maioria dos profissionais que estão dentro desse time. Olha, eu não sei te responder com uma opinião, porque
Eu não sou do time de P&D, mas eu acho que julgando por alguns colegas que eu conheço, e também pela P&G, né, a forma como a P&G tem muitos colegas que eu conheço que estão na área de P&D que são engenheiros, mas eu entendo que não é necessariamente um pré-requisito, né? Eu acho que a P&G ela está muito mais interessada no perfil desse candidato, quais são de fato as habilidades que esse candidato tem e o que ele demonstra, né, no processo seletivo através das experiências que ele já teve e desenvolveu ao longo dos anos. Então eu acredito que a formação universitária não deveria ser uma barreira. Acho que o meu convite é mais, não se preocupa tanto com isso. Acho que se preocupa mais com o que você quer e com como você consegue desenvolver habilidades que vão ser importantes, ou você acredita que vão ser importantes para trabalhar na área que você deseja. Então, se você quer trabalhar na área de pesquisa e desenvolvimento, você já está na faculdade, você está no terceiro ano de faculdade, acho que atrelado a isso até, um outro conselho que eu posso dar foca naquilo que você pode controlar. Então, se você quer trabalhar em P&D, você está no quarto ano e último, talvez, de uma universidade, de repente mudar a sua formação é algo que talvez não seja a melhor opção que você tem agora. Não que não seja, mas não seja uma opção, sempre a gente sempre pode mudar. Mas, poxa, eu quero encontrar uma carreira depois da minha formação. Mudar a faculdade, eu já estou terminando, talvez não vai ser necessariamente algo que eu vá fazer. Então, o que eu preciso fazer para desenvolver habilidades ou experiências que me ajudem a poder entrar numa área relacionada a P&D? Acho que esse deveria ser muito mais o foco versus preocupar só com qual é ou não é a minha formação. Enfim, é isso. Acho que eu não consigo te dar uma resposta concreta sobre qual é a maior... as pessoas são formadas em quê, mas eu acho que esse não deveria ser o foco número 1 de preocupação aí. E só complementando o que o Caio falou, na P&G são pouquíssimas vagas que têm um curso específico. A nossa área de jurídico tem uns cursos relacionados a direito, mas o que acontece muito é que as pessoas que têm essa pré-determinação ao P&D, que querem ter uma carreira em P&D, acabam cursando uma engenharia ou farmácia, e por isso acaba sendo mais expressivo. Mas como o Caio falou, na P&G a gente considera muito mais as suas experiências, o que você fez além do seu curso. Então, se você tem vontade de trabalhar na área de P&D, pense nisso além da sua graduação, exatamente como ele falou. E na P&G a gente valoriza muito mais as suas experiências do que o seu curso em si. Excelente. Muito legal. Obrigada pela pergunta, pela resposta. Gabriel, Caio, responderam perfeitamente aí. Show, Cris. Gente, muito legal o nosso bate-papo. Acho que esse é um tema muito interessante, né? Mais do que nunca está em alta aí. Então, Caio e Gabriel, queria muito agradecer por vocês terem topado o nosso convite de vir aqui hoje falar sobre inovação. E também agradecer ao pessoal das organizações estudantis que solicitaram esse tema, né? Tão bacana. Antes de eu passar a palavra final aí para o Caio e para o Gabriel, eu queria falar rapidinho como vocês podem solicitar outras ações como essa na nossa plataforma. Então, vocês estão vendo aí que nós temos a plataforma online, né, que eu já falei para vocês que o link está na descrição. Nessa plataforma, vocês conseguem cadastrar a organização estudantil de vocês e fazer solicitações para a P&G, né? A P&G tem uma página na nossa plataforma de diversos tipos de solicitação. Então, desde visitas técnicas online, treinamentos, webinars como esse, mentorias online, parcerias de projetos de inovação, entre vários outros tipos de ação, tá? Então, para saber mais informações, acessem a nossa plataforma, tá? É super simples o cadastro. E lembrando, mais uma vez, né, que os links do formulário de certificados e também do formulário de feedback estão na descrição da live, juntamente com as redes sociais da P&G e da Empower, né, e também tem a página de carreiras da P&G, então se você ficou interessado, quer participar aí dos processos seletivos da P&G, fica de olho aí na página de carreiras. Certo, pessoal? Então, Caio, Gabriel, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado, Andressa. Para mim é um prazer, de verdade, estar aqui, poder conversar com o pessoal.
Então, até mesmo se as pessoas depois, né, enfim, a gente está terminando aqui a sessão, mas se compartilharem mais perguntas, eu também fico feliz em poder responder, de repente por e-mail ou alguma coisa assim. Me coloco à disposição. Eu gostaria de agradecer a participação de todo mundo. E gente, vem para a P&G. A gente está esperando vocês aí. Boa, eu queria só agradecer também todo mundo que esteve aqui e reforçar o pedido de que vocês preencham a nossa pesquisa de feedback. Para a gente é muito importante a gente ter essas informações do que vocês acharam, o que a gente pode melhorar. E também sigam a gente no Instagram, a gente posta todas as nossas oportunidades e todas as nossas novidades da P&G direto no nosso Instagram. Então, se vocês quiserem ficar por dentro, é só seguir a gente lá. Muito obrigado de novo a todo mundo que está conectado aí. Isso aí, gente. Então, obrigada, pessoal, pela atenção de vocês e até o próximo webinar. Obrigada, Cris, também, pela participação. E é isso, gente. Boa tarde. Tchau, tchau, pessoal. Até. Tchau, tchau. Até.